Fala galera, beleza? Bom, o pessoal gostou bastante da série, né, que eu fiz aí na rodada passada. Dividi, quase foi uma live dividida em 3 pedaços, entre goleiros, defensores e ofensivos, podemos dizer assim. A galera gostou, ficou legal, estão pedindo para repetir, eu resolvi repetir. Só que dessa vez eu fiz um pouco diferente. Na outra eu estudei junto, né? Fui olhando um a um. E nessa eu já fiz uma pré-análise, já trazendo vários nomes, e a gente vai avaliar aqui esses nomes e ver o que tem de boas opções nessa rodada, tá? Primeiro vídeo é o vídeo de goleiros, depois vem defensores, depois ofensivos, tá? Tudo, se você está vendo esse vídeo primeiro, né, tudo vai sair agora na quinta-feira. Inclusive esse vídeo de goleiros estou fazendo na madrugada, são 5 para as 3 da manhã, para você ver, ó, valorizem esta bagaça, meu irmão, porque eu estou fazendo aqui, porque já está dormindo, mas estou fazendo o vídeo, amanhã vou fechar os outros dois, subo no YouTube e ó, até amanhã vocês estão tudo tranquilo. Mas vamos sem enrolar muito, antes de mais nada, né, deixa o like. Sempre gostei de falar isso, né, no YouTube, né? Os youtubers. Sempre achei legal. Deixa o like, assina o sininho, compartilha. É legal, né? Essa parte de ser youtuber é legal nesse ponto, né? Mas agora falando sério, deixa aquele like ali, compartilha, né, o vídeo. Compartilha com quem você gosta. Se você não gosta do que daqui, se você é daquele que vem aqui só para dar dislike, pega o link, copia, manda para quem você não gosta, manda para aquela galera chata que você acha chata, para ferrar a vida dele mesmo. Importante é a gente estar ganhando visualizações aqui e crescendo para quem gosta do nosso trabalho. Então vamos lá. Sem mais delongas, cara, goleiro tem alguns nomes muito interessantes aqui. 3, 6, 9. São 12 goleiros dos 20, né? Aí você vai falar, porra, tá mais 12 mesmo. Mas vamos analisar, né? Eu tenho aqui alguns favoritos para a rodada e vamos ver a questão de números, ver algumas coisas, tá? Vamos começar pelo mínimo para valorizar, e eu acho que a gente sempre tem que olhar o mínimo para valorizar. Quem são os goleiros que estão ali até pelo menos 2 cartoletinhas para valorizar, tá? Acima disso, eu acho já mais perigoso. Não que seja perigoso não valorizar, mas perigoso você colocar assim aleatório. A maioria dos goleiros tem feito boas defesas, né? Pelo menos feito ali 2 pontos, né? Você vê que a média total dos goleiros aqui, ó, a menor média é de 1,10, é justamente do César, mas mesmo assim tá com uma média de 1. Né? O Hugo Souza também tá com 1,30, 1,50. Então você vê aqui que os goleiros conseguem fazer pelo menos 1 ponto, 2 pontos, né? Então é uma coisa interessante. Então acho que quando você trava aqui pelo menos até 2, aí vale a pena você olhar, tá? Abaixo disso aqui você tem que ter uma análise realmente de defesa cedida. Os goleiros mais baratos hoje são César, Max Wallace e o Ronaldo aqui, né? Todos abaixo de 3 e pouco. E todos estão precisando de um pouquinho para valorizar. Para quem está querendo valorizar, o goleiro do Fortaleza até é um goleiro interessante. O Botafogo não é um time de ceder muita defesa, mas pelo menos faz 2, 3, mas também não é um time de fazer muitos gols. Então pode ser que esse jogo aqui termine num 0-0 ou num 1-0 Botafogo e o Aleph faça ali seus 2 pontos, dá aquela valorizadinha e não onera tanto no orçamento. O César, eu já não lembro. Eu teria que pegar aqui. Deixa eu. Tô com os números todos abertos aqui. O César. Deixa eu pegar aqui o goleiro. Que eu fiz. Eu já tinha feito aqui uma pré-seleção. Mas aqui é rapidinho. O César,
ele vai pegar o Avaí. O Avaí tá até cedendo, ó. Dependendo do jogo, ele fez um aqui, mas contra times mais... uns 4. Aqui foi 6. Então o César, ó, ele tem feito 2 a 3, né, defesas, né? Feito ali. Por isso que ele tá com uma média de 1 ponto, né? Geralmente tá fazendo 1 ponto, tá tomando um golzinho e tal. É um goleiro mais barato, mas não sei se... Talvez contra o Avaí indo pra cima, né? O Avaí tem... Posso até valer a pena. Mas eu acho que o Olaf aqui, nesse caso, vale até um pouquinho mais. Porque quando você pega o Botafogo, como eu falei, o Botafogo não é um time de ceder muito. Mas está cedendo ali pelo menos 2. E é um time que está com uma dificuldade de fazer gol, apesar de estar fazendo gol todo jogo. Você vê que faz um gol só, né? Aí só contra o Ceará que foram 3, mas geralmente tem feito um gol. O Fortaleza, nesse time, com o time titular, também tem tomado poucos gols, né? Então acho que o Olaf ali, ó, pode fazer seu 1 ponto, 2 pontos. Segurar o saldo de gol pode chegar até 7. Então eu gosto da opção dele como goleiro baratinho, tá? Do mínimo para valorizar, desses que eu falei até 2, você tem o Cleiton aqui com 0,91. Eu acho perigoso, porque o Palmeiras é um time que, apesar, né, vamos pegar aqui, ó, no mando tem feito 4 a 3, mas o Palmeiras é um time que vira e mexe, faz 2, 3 jogos, né? 2, 3 gols. Então, assim, você pegar ali aqueles 3 pontos, né, do goleiro e meter 2, vai fazer um da mesma forma. Então, eu não gosto muito da opção aqui do Cleiton. O Olaf a gente já falou. O Ronaldo também acho que é complicado colocar. O Galo até cede bastante, né? É o time que mais tem cedido defesa aí, né? Em casa e seguido, né? Um dos times que mais cede. 6 a 4, mas é um time que faz muitos gols, né? Olha só. Todo jogo tem feito gol, 2, né? Quando joga em casa é um time bem agressivo, fazendo 2 gols. Então já acho meio complicado colocar o Ronaldo aqui. O Jandrei eu acho ótima opção, né? Porque aqui tem a questão de um SG, né? E ele não custa tão caro, ele custa menos de 7 cartoletas, precisa de 1,50. Quando a gente olha aqui o Cuiabá não é dos times que mais cede, mas está ali na casa de 2, 4, 3, 1. É um time que se defende, e eu acredito que vá realmente se defender contra o São Paulo. É um time que meio que faz isso, né? Que tenta realmente se defender. E eu acho que pode ser sim que o São Paulo acabe segurando um saldo. E quando a gente vê, né, jogando fora de casa, o Cuiabá tem feito de 3 a 2, né? Tem feito gols em todas, é bem importante a gente mostrar isso. Mas acho que pode fazer ali uns 2 pontos se tomar gol. Não é um time de fazer muitos gols. O São Paulo não é um time que está segurando muito, porque o time em casa está até bem organizado, tem tomado poucos gols. Então acho que o Jandrei é bem interessante, tá? Nessa rodada. O Walter já acho complicado pelo preço e tal. O Everton acho que é um bom goleiro, tá? Para rodada também. O Bragantino finaliza muito. O Palmeiras pode segurar um saldo, apesar de estar tomando muito gol. Mas tá ali custando menos de 2, né? E tem o Muralha aqui com 1,81, né? E o América Mineiro é um time que cede muita, né? Mas depende do jogo também, né? O jogo que o América tá empolgado, ele vai lá e cede, né? O jogo que ele tá mais ou menos, ele vai ali. Então, tem uma galera aqui, ó, dessa galera toda aqui, eu acho que o Olaf é um bom nome, o Jandrei é um bom nome e o Everton é um bom nome, né? Aí você vê a questão de cartoleta, né? O Everton é um pouquinho mais caro. Entre esses 3, eu gosto do Jandrei e do Olaf, né? O Jandrei acho que é bem legal, é bem encaixado ali num SG, mais umas defesas, precisa de pouquinho para valorizar. E para quem está realmente preocupado em valorização, o goleiro do Fortaleza, para mim é a melhor opção, porque custa 3 cartoletas contra um Botafogo que está com uma certa dificuldade, precisa de pouquinho para valorizar, né? 0,92, então acho que se fizer 0, se zerar
pelo menos ele não vai perder tanto. Se fizer uma ou duas, ele já valoriza e já dá uma equilibrada, né, no teu time, tá? Bom, então ó, fica o Aleph, Jandrei e o Everton, tá? Mas vamos agora olhar sobre os potenciais, né? Como que a gente analisa os potenciais? O primeiro passo aqui para a gente analisar é olhar o saldo de gol, né? E aí você tem, ó, Galo, São Paulo, Palmeiras, Fluminense, Internacional, Botafogo e Avaí. Vou parar aqui no 40, tá? Então esses 7 times são os times que a probabilidade de saldo está um pouquinho maior, né? Obviamente a gente está fazendo aqui a conversão da odd, né? Como eu falei para vocês na rodada passada. E aqui, ó, é o Poisson. Isso daqui é um material que a gente usa lá no nosso plano. E aí você vê, ó, que meio que bate, porque você tem o Atlético Mineiro com 58%. E a chance de SG do Galo aqui está em 55%, então está batendo. Uma expectativa de 0,6, né, de gols esperados do Atlético Goianiense. São Paulo com 58%, aqui está batendo 50%, mas está bem próximo. Cuiabá com 0,7 de expectativa de gol, então a expectativa de gol do Cuiabá está baixa também. Palmeiras com 50%, aqui está com 45%, então está bem em linha. O Bragantino com 0,8%. Fluminense com 44%. Aqui o Fluminense ele está um pouquinho acima, ó, 58% de chance de saldo, com uma expectativa do Atlético Paranaense de 0,6, tá? Então isso também é interessante. Inter e Botafogo. O Inter está com 57%, uma expectativa do Corinthians de 0,6. E o Botafogo está com 42%, aqui o Botafogo está com 41%, Fortaleza com uma expectativa de 0,7. Aí, pessoal, a gente tem que fazer as qualificações, né? Que é o seguinte, como que funciona as qualificações aqui? Eu acho que esse jogo Corinthians e Inter aqui pode realmente acabar 1-0, 0-0. O Inter tem se mostrado um time bem forte na zaga e tal. Mas eu acho que essa expectativa de 0,6 do Corinthians está muito baixa. O Corinthians vem fazendo alguns jogos interessantes, vem fazendo gol. Então acho que isso daqui está subestimado, ou seja, está abaixo do que é esperado. O Atlético Goianiense com 0,6 eu acho que faz sentido. O CAP com 0,6 eu acho que também faz sentido. Botafogo e Fortaleza eu acho que está subestimado também. Tá? Tanto aqui o 2,7 do Botafogo de expectativa de gol, como o 0,7 do Fortaleza. O Botafogo está com dificuldade de fazer gol. E o Fortaleza estava jogando com um time um pouco reserva, né? Então isso aqui está meio fora. O São Paulo eu acho que faz sentido, tá? O América Mineiro já está lá na casa de 0,8, Bragantino 0,8, então acho que já são mais perigosos, tá? Mas esse trio aqui, ó, Galo, Fluminense e São Paulo, eu acho que faz sentido. E tá meio que aqui, ó, Galo e São Paulo. Eu acho que esse daqui eu vou botar, tipo, um mais. São Paulo um mais, um Fluminense um mais, tá? Esses outros aqui eu acho que podem até acontecer. O Palmeiras contra o Bragantino, clássico, geralmente funciona. Vou botar um mais aqui pro Palmeiras. O Inter e Botafogo, eu acho que o Inter eu acho que pode ser um ok. Aqui não é nem um mais, acho que é um mais ou menos, né? E o Botafogo aqui, eu não sei se eu acredito muito não. Acho que o Botafogo aqui eu colocaria um menos. Não acreditaria tanto no saldo do Botafogo, tá? Então, aqui ó, a gente já tem, de acordo com o que a gente está avaliando de SG, a gente tem o Everson, a gente já tem o Jandrei, né, que eu já tinha falado para vocês. Aqui no Palmeiras a gente tem o Everton, que também foi falado em questão de valorização, tá? E aqui a gente tem o Fábio, tá? Então, em questão de SG, de saldo de gol, a gente tem esses goleiros aqui, tá? Everson, Jandrei, o Everton e o Fábio, tá? Então, guardem esses nomes.
Já falamos do Jandrei. Eu acho que o Jandrei ele ganha até um mais, porque ele tem a chance de saldo. E ele também tem a questão da valorização. Então acho que desses 4 aqui, que estão aqui, eles estão se destacando, beleza? Então já vamos falar desses 4, né? Everson, Jandrei, Everton e Fábio são goleiros aqui de saldo. Vamos lá para nossa análise que eu faço, que é a análise da finalização total, né? Que é o FCG que a gente usa aqui, que é finalizações certas para fazer um gol. Então, quantas finalizações certas um time precisa para fazer um gol? E aí a gente acha o potencial de alguns goleiros, tá? Vamos olhar aqui, pelo menos até esses 4 aqui, porque se o cara fizer 4 finalizações corretas e fizer um gol, ele vai fazer na casa de 3 pontos. Vamos olhar a partir do 6, né? Porque acho que o 6 é melhor. Porque aí se ele fizer 6 finalizações e fizer um gol, vai fazer uns 5 pontos, 4 pontos. Então acho que aqui é melhor. Então nos últimos jogos seguidos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses 7 times foram os times que estão com maior dificuldade de fazer gol. Ou seja, precisam finalizar muito para sair o gol, tá? E aí, quem que eles enfrentam? O Juventude vai enfrentar o Avaí, tá? E aí aqui, ó, como a gente estava falando de um Avaí aqui com 40%, pode ser que esse Avaí aqui entre num mais, tá? Quando a gente pega esse Juventude nos últimos 5 jogos, olha a quantidade de finalização que o Juventude vem fazendo, né? Só tem um SG aqui, né? Fez gol em praticamente todos os jogos. O Avaí também é um time que não vem segurando salto, segurou 2 de 5, mas também tá com uma certa... Vem levando uns gols, né? Tá um time meio irregular. Mas jogando em casa contra um Juventude, né? Juventude pode se expor. E você vê, ó, que o que foi menor aqui, foram 3. Então se o Douglas segura esse saldo, ele pode fazer uns 8 pontos, tá? Então o Douglas entra aqui com um mais. Lembrando que a gente está olhando a questão do FCG de baixo para cima. O Flamengo está no momento que ele precisa de 6,3 finalizações corretas para gol, tá? O Flamengo pega o Ceará. A chance de saldo é baixa, tá? E aí quando você pega aqui o Flamengo, ó, você vê que tá ali umas 4, 5 finalizações. Só que é aquilo, né? Aliás, 4, 5 defesas, só que é aquela coisa. Se o adversário do Flamengo segura o saldo, explode igual o Gatito, ó. O Gatito fez 13 pontos. O problema é se o Bento também fez 10 pontos. O problema é se toma gol. Aí se toma gol, vai fazer uns 3 pontos, 2 pontos. Né? Então não sei se vale a pena você colocar isso. Provavelmente você vai ter a Arrascaeta no time e tal. Então acho que esse goleiro aqui do Ceará, o João Ricardo, acho que a gente já pode cortar da nossa lista, tá? Fluminense também com uma dificuldade, né? Mesmo índice do Flamengo, tá? Fluminense pegando o Atlético Paranaense, mas também é aquilo, né? A gente tem que dar uma olhada no time do Fluminense. O time do Fluminense mudou de treinador, né? Então isso afeta bastante, contanto que nos últimos jogos, ó, o Fluminense tem feito os gols, né? E cedido poucas defesas, né? Antes do Abel, realmente o Fluminense estava ali num reme-reme. Agora com o Diniz o negócio mudou um pouco. Então, o Bento, que estaria ali dentro dessa situação, também vou cortar. Beleza? Eu tô falando meio pausado para ser um pouco didático, tá? Ceará. O Ceará já chama muito a atenção, porque olha só, o Ceará tem 50 finalizações totais até agora, tá? Eu acho que é um dos times que mais finalizou. Só perde pro Galo, ó. Tá lá embaixo. O Galo realmente tem uma finalização altíssima, né? Mas o índice de acerto é bem baixo. Mas de todos aqui, ó,
você tem o Atlético Goianiense, que vai entrar aqui, nesse FCG que a gente vai falar lá pra frente. Mas o Ceará tem 50 finalizações até agora, mas média de 10 finalizações por jogo. Tem acertado 4, né? Só que precisa de 7 para gol. E quando a gente pega o time do Ceará, nesses seguidos, realmente você vê isso, ó. Ceará 3, 5, 3. Então toda vez, ó, tá batendo aqui 3 defesas, 5 defesas, 3 defesas, 5 defesas. E nesse jogo aqui contra o Flamengo, eu não acho que o Ceará vai se defender muito. Eu acho que realmente vai ser um jogo bom ali para finalizações. Então acho que dentro dessa brincadeira, eu acho que o Hugo do Flamengo é um nome bem interessante para defesa, tá? Lembrando que não se espera muito ali do Flamengo, né, nas odds, 38%. E o Poisson também tá, ó, dando 37%, ou seja, tá batendo pouquíssima chance ali do Flamengo segurar um saldo, mas o Hugo pode, mesmo tomando um gol, pode sair ali com 3, 4 pontos. Então acho que o Hugo pode ser sim uma opção viável, tá? Para vocês. Vamos voltar aqui. Fortaleza, 7,5 para 7,5 finalizações corretas. Tem pouca finalização, tá com 39, né? E um índice bem baixo. Quando a gente pega ali os cedidos, né, por esse Fortaleza, tá bem lá embaixo, né? 2, aí depende muito, né, quando joga fora, 2, 6, 5. Então é um índice muito, muito irregular. Eu acho que depende muito do jogo, né? Depende muito do formato do jogo. Então eu acho que assim, apesar do Gatito ser um goleiro muito, muito bom e o Botafogo tá levando muito gol, eu acho que a gente corta o Gatito dessa lista. Tava até na minha lista das prováveis, mas tô cortando. Apesar do FCG ser alto. Aí a gente tem aqui, ó, o Atlético Goianiense. Cara, o Atlético Goianiense fez 60 finalizações até agora. Acertou 40 no gol, tá? 40 finalizações, 40%, né, delas. 6 vezes 12, 20, são 24 finalizações no gol. Quando você divide por 5, dá praticamente 5 por jogo, né, de finalizações corretas. Tá com uma dificuldade, né, 7,7 finalizações corretas para gol, tá? Quando a gente pega aqui nos últimos jogos, realmente está bem alto, ó, 7 contra o Goiás, 7 contra o Cuiabá, 1 contra o Botafogo, 3 contra o Bragantino e 2 contra o Flamengo. Detalhe, é contra o Galo, só que o Galo é um time que está deixando finalizar. Quando você pega o Everson, você vê que o Everson está fazendo de 2 a 3 defesas todo o jogo. Eu acho que é um jogo que vai ter muito mais a cara aqui, ó, de tipo um Atlético Goianiense Botafogo, um Atlético Goianiense Flamengo, né, ou até mesmo um Bragantino e Atlético Goianiense. Então acho que vão ter pelo menos 3 defesas. E aí, como o Everson, ele pega um time que está com FCG alto, ele tem a questão do SG, ele entra no mais. Então, ó, nossos goleiros aqui no mais, Everson, Jandrei, tá? O Fábio, por enquanto, tá no mais, então é o terceiro goleiro aqui, interessante para a rodada. E a gente cai logo no Fábio, porque olha o Cap. O Cap tá com 10 de FCG, é o maior FCG nos últimos 5 jogos, né? Então, quando você pega aqui a finalização, são 46. É pouco menos, dá mais 9 por jogo. Tá acertando quase metade disso, entre 4 e 5. E tá com muita dificuldade de fazer gol. E quando você pega o Cap, você vê exatamente isso, né? Ó, 7 contra o Ceará, 6 contra o América Mineiro. Aí contra o Flamengo, o time já tende a se jogar um pouco mais na retranca. Contra o Galo foram 3 também, ó. O Everson fez 8. E aí contra o São Paulo caiu. E olha que interessante, nesses 5 jogos que fez, o Cap fez gol no Ceará, fez gol no Flamengo. Não fez gol no América Mineiro, não fez gol no Galo,
e não fez gol no São Paulo. Os 2 jogos que fez fora de casa, não fez gol. E o América Mineiro, né, contra o América Mineiro, o goleiro foi muito bem, né, o goleiro fez 6 defesas. Então, acho que o Fábio passa a ganhar também um maisinho aqui, tá? Então, Everson, Jandrei e Fábio no top 3 aqui de goleiros, né, de SG, mais defesa, mais essas coisas, tá? O Everton fica Deixa eu ver aqui. Beleza. E aí aqui a gente está falando da finalização total dos 5 jogos, tá? Mas vamos ver por mando, para ver se isso muda um pouco. Aqui, quando a gente bota por mandante, tá? São todos esses times aqui como mandante. Como você vê qual time que é mandante aqui nessa brincadeira? É o que está em azul, ó. O que está em azulzinho aqui é casa. De todos esses que estão aqui, só o Ceará vai jogar em casa, tá? O Inter tá ali, mas tá já com 4,5, acho pouco. E olha o FCG aqui do Ceará jogando em casa, né? Quando a gente pega o Ceará em casa, foram 2 jogos. Um ele cedeu 3 defesas e o outro foram 5. Né? Então o FCG bem alto do Ceará em casa. Então acho que o Hugo ficaria numa 4ª opção, né? De acordo com o FCG. 2 visitantes, aí eu não olho mais nada aqui, porque todos esses daqui vão jogar fora. E aí 2 visitantes, a gente tem alguns nomes interessantes, ó. Você tem bastante aqui, pelo menos até o Ceará, mais ou menos, até o Bragantino. O Ceará ele corta, mas ó, você tem o Bragantino com 5, né, de FCG. Vamos dar uma olhada aqui no Bragantino no mando. Um jogo 6, outro 2. Não sei se vale tanto assim, mas o Everton talvez seja ali a nossa 5ª opção. Vamos dar uma olhada mais aqui. Ceará a gente pula. América Mineiro, 26 finalizações, 50% de acerto, 6,5 de FCG. Então o América Mineiro vai pegar o Muralha, né? E olha só, 7-3-1. É um time que vem finalizando. Curitiba não vem muito. É um time que fora de casa, 2 jogos que fez, de 3, não fez gol, o América Mineiro. Então é importante a gente ter essa visão. Lembrando que o América Mineiro também estava dividindo questão de Libertadores e tal. Então isso pode acabar influenciando de certa forma. O Curitiba é um time que vem levando muitos gols, né, nos últimos jogos. Então só contra o Goiás que não tomou gol. Muralha ali eu acho que é um nome... Vou riscar o Muralha. Acho que a gente tem nomes melhores ali do que o Muralha nesse momento. Tá? O América Mineiro até é realmente um time que vem ali, mas está bem irregular. Então estou riscando Muralha. Fortaleza. Fora de casa, o FCG está bem alto. A gente cortou o gatito. Mas fora de casa, a gente teve um 6 e um 2. Eu acho que o gatito pode até funcionar e tal, porque eu acho que vai ser meio que um Cássio da vida. O Botafogo é um time que deixa finalizar muito, mas eu não acredito no saldo de gol do Botafogo. Então, não sei. Acho que o gatito pode ser uma opção. É um FCG bem alto em casa, mas são 2 jogos somente. Flamengo, a gente já sabe que é um time bem forte, tá? E o Atlético Goianiense, jogando como visitante, ó, foram 2 jogos, 3 cedidos em um jogo aqui contra o Bragantino, né, o Cleiton fez 8, e 7 contra o Cuiabá, o Walter fez 7 DS. Como pega o Galo, e olha o Galo em casa como que tá, ó, 7, 2, 2. Eu acho que vai ficar aqui, ó, entre 2 e 4 defesas, né, que o Everson pode fazer. E aí ele pode fazer ali seus 7 pontos e segurar o saldo, tá? Então acho que o Everson vale a pena. Sim, tá? Lembrando que nem sempre você olha para aquele time que finaliza muito. Por exemplo, fora de casa, o time que mais finaliza é o Cuiabá. Mas olha o FCG do Cuiabá, né? O FCG do Cuiabá, ele tá abaixo. A gente vai no Jandrei muito pelo saldo, essas coisas e tal. Mas tem que tomar cuidado com relação a isso, tá?
O América Mineiro aqui, ó, para quem quiser, o América Mineiro até que tá num bom índice, né? Falando da questão da muralha e tal. Tem finalizado bem, né? 26 em 2 jogos, é bastante finalização. Mas eu acho que eu já cheguei aqui aos nomes, né? Como eu estava falando para vocês. Então ficou, ó, Everson, Jandrei, Fábio, Hugo e o Everton, tá? Como opção também que eu tinha visto, tá? O Daniel do Inter poderia ser um nome interessante, tá? O Corinthians, mas eu acho que é muito mais por SG, né? O Daniel do Corinthians, porque tá aqui, ó. O Inter tá aqui em 42, mas aí, como eu falo, acho que não vale arriscar só para um SG. O Douglas, né, do Avaí, acho que fica como uma sexta opção. A gente viu que o Juventude realmente está bombando, né, de finalização, e principalmente contra times ali meio que equilibrados, está fazendo pelo menos 3-4. Então acho que o Douglas pode sim ser uma sexta opção. E tem o Cássio também, né? O Cássio o Corinthians, cara, é o time que mais deixa finalizar. Você vê que o Cássio só fez o número mais baixo de defesa que o Cássio fez foram 3. Só que o Inter, nos últimos 5 jogos, faz de 2-3 também e tá meio que fazendo gol em praticamente todos os jogos. Mas se for um 0-0, o Cássio pode ir bem fazendo 8 pontos, tá? Então, além desses 4 aqui, desses 5 que eu falei, Everson, Jandrei, Fábio, Hugo e o Everton, você ainda pode dar uma arriscada no Douglas e no Cássio. Aí, o que a gente pode ver aqui? Vamos ver a questão do Cássio de custo-benefício, para ver se a gente vai ou não. Aí, para quem tem, obviamente, cartoleta, não tem problema, né? Cadê o Cássio, gente? O Cássio tá em dúvida. O Cássio tá em dúvida. Não tinha visto o Cássio em dúvida. Eu já vou cortar. Mas mesmo assim, custava 12. O Ivan custa 6. Mínimo para valorizar na casa de 6. Não vale. Tá? Vamos ver o Douglas. O Douglas custa 7,5. Tá precisando de 2,77. É um nome interessante. O Everton tá precisando de 1,57. O Hugo de 2,57. O Fábio de 2,80. O Jandrei de 1,50. E o Everson de 4. O Everson, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, apesar do FCG ser alto, vamos tirar o Everson dessa lista aqui. Pelo fato de custar muito, tá com o mínimo para valorizar alto. Lembrando que dentre os números, o FCG do Atlético Goianiense é um dos maiores, tá? Então, teoricamente, o Everson seria um dos melhores goleiros, né? Acho que poderia chegar ali no potencial de 8 pontos e tal. Mas como ele tá custando 12 e você tem uma rodada que você tem o Caleri e tá precisando de 4, vou cortar. E aí a gente finalizou nossa lista com Jandrei, Fábio, Hugo, o Everton e Douglas, né, Friedrich ali nessa pegada. Lembrando que o Douglas é o mais arriscado, né? O Juventude vem finalizando muito, mas o Avaí não é um time muito organizado na defesa, né? Então tem um risco sim de levar gols. Beleza? Bom, goleiros, terminamos aqui, 35 minutos. Falei bem mais pausado, dando as opções, analisando coisa a coisa, fazendo os cortes, acho que ficou bem legal o vídeo. E aí você comenta aqui se ficou melhor, se ficou mais didático, se agora ficou melhor para vocês entenderem as opções, beleza? E aí
E se ficou legal, dá aquela curtida, compartilha e comenta. Obviamente comenta pra gente saber se a gente tá fazendo a coisinha certa. Beleza? Grande abraço e boa rodada.